Louvado seja o nome de Jesus, aleluias! Glória a Deus, gente, que alegria. Nós não estamos encerrando, mas vamos dizer assim, né? Nós demos o pontapé inicial eu creio, em coisas novas na nossa vida, em decisões, né? Eu tenho certeza que esses dias têm levado você a tomar decisões. E é o começo de uma nova história para muitas mulheres aqui. Porque eu tenho certeza que Deus vai abrir a tua visão, a tua audição. O teu coração vai estar mais sensível. Aleluias. O Senhor vai te entregar novas ferramentas para você poder ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Uma bomba no inferno nesses dias. Aleluias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amadas, tem coisas que a gente prepara com antecedência. Mas tem coisas que o Senhor começa a fluir. Eu cheguei aqui, Deus começou a ministrar algo. E geralmente é assim, quando eu sei que o Senhor está entregando uma palavra, Ele começa a dar aquela chuva de versículo. Sobre determinado tema, né? Ele começa a trazer ao nosso coração realmente aquilo que Ele quer que nós venhamos abordar. Então, abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Nós vamos começar aqui. No livro de Gênesis, no capítulo 3, Gênesis capítulo 3, nós vamos Gênesis capítulo 3, nós vamos ver nessa passagem, né, sobre a queda de Adão e Eva. Quantos acharam? Vamos a partir do versículo 8. Vamos a partir do verso 4. Né? Diz assim: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é sobre você. Entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você arrastará. Do pó comerá todos os dias da sua vida, porém inimizade entre você e uma mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Diga: louvado seja Deus. Pai, eis aqui a tua palavra, que é fiel e verdadeira, que é poderosa, Senhor, para nos fazer andar em segurança. Abra os nossos olhos para que possamos ver o mundo espiritual. Senhor, nos tira da superficialidade, nos leva na profundidade do teu oceano de vida, para que possamos, Senhor, vencer todas as etapas, todos os níveis que a nós forem apresentados. Teu Espírito nos conduza com sabedoria, discernimento, entendimento, graça, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
E todas que creem digam amém. Glória a Deus. Amadas, eu não sei vocês, mas de vez em quando eu sou apanhada, né, por um momento de guerra. E eu sei quando eu estou em guerra, né? O nosso espírito fica em alerta. E nós percebemos que há cheiro de serpente no ar. Sim ou não? Cheiro de serpente no ar. Nós falamos aqui no primeiro dia sobre duas mulheres, Sifra e Puá, que não cederam às pressões do sistema para proteger os filhos de outras mulheres. E como consequência disso, Deus deu a bênção a elas e a sua casa, para a sua família ser guardada, e deu direito a elas de viver em família, em segurança. Falei, né, que o sistema está aí, no mundo, a política, todas as coisas que estão se levantando contra a igreja do Senhor, e está vindo com pressão, e nós devemos ser como Sifra e Puá. Ao máximo nos esforçarmos para não trazer, né, como eu posso dizer, não seguir as ordens, vamos dizer assim, do inimigo contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, contra a nossa casa, nem contra a família de ninguém. Vai chegar um dia que isso vai bater na nossa porta de uma forma muito pessoal, e nós vamos ter que tomar decisões muito sérias em relação a isso. Falamos sobre Joquebede, né, que deu à luz a um filho, escondeu também do sistema até quanto pôde, entregou ao Senhor, confiando a Deus, e na casa dela se levantou um libertador, não somente um libertador, mas 3 filhos, os seus 3 filhos se envolveram com o ministério. Tremendo isso. Ontem pela manhã nós falamos sobre as nossas emoções. Nós não vamos tolir de forma nenhuma a emoção faz parte da mulher. Nós falamos sobre aquilo que extrapola, né, aquilo que realmente não condiz com o Senhor. E nós precisamos enxugar, né, tudo aquilo que não provém de Deus, não deixar as emoções nos conduzir. Nós somos conduzidas pela fé, aleluias, pelo amor de Jesus e pela fé. E ontem nós falamos sobre isso, à noite nós falamos sobre Ana e o propósito, onde Ana entendeu que Deus tinha uma necessidade, aleluias. Ela deixou de ser aquela mulher sofredora, abatida, com sentimento de injustiçada, né? Ela desfocou de Penina, desfocou de toda aquela situação e focou em Deus. E decidiu fazer um pacto com Deus. E Deus respondeu Ana, e Ana foi a mãe, né, de um dos maiores profetas da Bíblia, um homem santo de Deus. Nosso ventre é para gerar uma geração santa. Aleluias. Mas hoje pela manhã nós vamos falar algumas coisas importantes sobre batalha espiritual, guerra espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre posicionamento, sobre guardar aquilo que Deus nos deu. Aleluias. Que o Espírito de Deus venha nos equipar nessa manhã. Nós sabemos que a nossa guerra contra a serpente começou no Gênesis. Porque Deus criou a mulher, confiou, né, a mulher ao homem e confiou o jardim a ambos. Havia um relacionamento pleno, puro. Todos os dias, ao cair da tarde, o Senhor vinha falar com os dois. Eu não sei o que eles conversavam, mas eu imagino que era um relacionamento tão maravilhoso, tão tremendo, tão suave. Mas, infelizmente, a serpente, ela percebeu, né? Ela percebeu que aquilo era agradável a Deus e, de certa forma, procurou um diálogo com Eva. Eva abriu a brecha, abriu a porta. E nós já sabemos o resultado disso tudo, a queda do homem. O homem caiu e, de repente, aqueles que tinham olhos puros, não enxergavam o pecado, foram contaminados pelo pecado, porque toda queda te deixa vulnerável. Toda queda te deixa numa situação difícil perante Deus. Quando todo ser humano, quando não está bem com Deus, ele foge dos seus pastores, ele foge dos compromissos, ele foge daquilo que representa Deus. E assim não foi diferente com Adão e Eva. E quando Deus falou com eles, o Senhor lançou uma palavra.
Deus lançou uma palavra, e quando Deus lança uma palavra, essa palavra não pode ser revogada. Diga amém. Essa palavra não pode ser revogada. E o Senhor disse: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre você e a mulher. Inimizade. Não é uma escolha, não existe. Mulher de Deus, escolhida de Deus, não brinca com a serpente. Não abre brecha para a serpente. É algo que nós precisamos levar muito a sério. Porque muitas vezes, amadas, as pessoas começam a ser conduzidas por uma caminhada de fé, e às vezes as conquistas nos fazem baixar a guarda, e às vezes também os problemas nos fazem baixar a guarda. E muitas vezes nós focamos tanto em fazer, que esquecemos de ser. E Deus, Ele se agrada muito do que nós fazemos, aleluias. Mas muito mais do que o que nós fazemos, Ele se agrada do que nós somos. Ele quer ver a identidade dele em nós, aleluias. Ele quer ver o nosso caráter forjado. Ele quer ver realmente a nossa transformação como mulher. Ele quer ver se realmente em pequenas coisas ou grandes coisas nós optaremos por aquilo que é correto, por aquilo que é certo, por aquilo que vai nos construir como pessoa, como imagem e semelhança do Deus vivo. Olha só, tem tanta gente que é cheia do Espírito Santo, tem tanta gente que é batizada pelo Espírito Santo, mas por que a unção não permanece? Porque baixa a guarda. Ele baixa a guarda. E a igreja, geralmente, a igreja é um ambiente maravilhoso. É um ambiente, olha só que coisa tremenda hoje aqui. Quanta gratidão, quanta manifestação da glória de Deus. Mas a partir de agora, o que acontece? Haverá uma investida muito maior contra a unção que foi liberada. Haverá uma investida muito maior, porque quanto mais revelação você tem, mais alvo do inferno você se torna. Quantos estão me entendendo? Por isso que você precisa estar absolutamente atenta. Deus o tempo todo, Ele vai nos guiando por um caminho seguro. E o caminho seguro do Pai nem sempre é agradável a nós. É agradável, né, aos nossos achômetros. Mas é seguro. Opte pelo caminho seguro. E outro dia eu estava, abra comigo lá em Números, livro de Números. Números 21. Números 21. A partir do versículo 4. Números 21, a partir do versículo 4, diz assim: partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá.
Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Diga assim: a serpente nunca, mas nunca vai desistir de você. Você está entendendo? Nunca. O povo de Israel estava a caminho de uma vitória. E de repente algumas situações, algumas aflições, algumas coisas corriqueiras que podem acontecer numa viagem, começou a acontecer. Começou a faltar algumas coisas, né? Pão e água. Talvez era um indicativo para jejuar, mas eles não entenderam. Não entenderam e começaram a murmurar. Você sabe o que é murmuração? Murmuração não é falar que está difícil. Porque tem gente que a coisa está difícil, ela não quer nem desabafar com ninguém, nem abrir o coração para ninguém, porque ela acha que é uma murmuração. Não é murmuração. Murmuração é uma mensagem subliminar. Murmuração é uma mensagem subliminar que você passa para o mundo espiritual, para Deus, que afronta Deus, onde de forma muitas vezes consciente ou inconsciente você está declarando que Deus é incompetente. Que Ele não sabe o que está fazendo. E aí é por isso que a ofensa é grande. A murmuração é quando nós declaramos ao mundo espiritual que Deus é incompetente. E foi isso que o povo disse: Deus nos trouxe aqui para morrer. Não tem pão, não tem água e nós vamos morrer aqui nesse deserto. Então, o que é que aconteceu? As serpentes começaram a invadir o arraial. As serpentes do deserto. As serpentes ardentes do deserto. Elas são mortais. Você já viu alguém mordido de serpente? Mordido de cobra? Tem todo tipo de cobra, né? Você já viu alguém sobreviver? Na maioria das vezes, né, a perna fica ressequida, o braço fica ressequido, a pessoa fica deformada, ela começa a desenvolver os problemas, porque quando a serpente é muito venenosa, a cobra é venenosa, o veneno espalha muito rápido pela corrente sanguínea. Por isso que há falência múltipla dos órgãos e a pessoa imediatamente falece. Então, quando conseguem impedir a morte dessa pessoa, geralmente o corpo dela fica com uma sequela. E de repente o povo estava no deserto em segurança, mas pá! As serpentes começaram a invadir o arraial. O povo começou a ser picado. E de repente muitas pessoas começaram a morrer. Eles entraram em desespero. E oraram a Moisés, e foram falar com Moisés. Moisés, ora a Deus, para que Deus tire as serpentes. Moisés orou a Deus. E vou te dizer uma coisa. Deus não tirou as serpentes. Porque as serpentes sempre estiveram lá. Diz assim para o seu irmão: Deus não vai tirar a serpente. Elas sempre vão estar lá. Você está entendendo? Às vezes você está num ambiente que você percebe que há a presença da serpente. Você está em um lugar, você está lá na empresa, geralmente na empresa tem tanta perseguição, sim ou não? Eu ouço tantos relatos de irmãos, meu Deus, misericórdia. As irmãs chegam, falta cair o cabelo de tanta luta dentro da empresa, tanta perseguição, é tanta fofoca. Mas eu vou te dizer, Deus não vai tirar a serpente de lá. A serpente vai permanecer lá. Deus disse a Moisés para fazer uma outra serpente de bronze, né? Deus não disse que era fazer de bronze, mas Moisés fez de bronze. E todo aquele que era picado, agora olha para a serpente, porque aquela serpente simbolizava Jesus Cristo, porque Jesus, ele se fez maldito no madeiro. Quando Jesus, ele foi levado à cruz, a Bíblia diz que todos os pecados vieram sobre ele. E ele se fez maldito por nós. Ou seja, por algum tempo,
Deus não pôde olhar para o seu próprio filho. Foi quando ele disse: Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Porque ali todos os nossos pecados, todas as maldições estavam sobre Jesus. E a maior dor de Jesus não foi a morte de cruz, nem as chibatadas, não foi absolutamente nada que ele sofreu na carne. Porque ele disse, né, o espírito está pronto, a carne é fraca, mas isso, nada, ele sabia de tudo que ia acontecer, e tudo que aconteceu, ele estava preparado. A Bíblia diz que ele não murmurou, mas a única coisa que Jesus disse: Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Foi por um momento em que ele se tornou maldito. E os céus se fecharam. E pela primeira vez, Jesus sentiu a ausência do Pai. Eu costumo dizer que a pior coisa do inferno não vai ser o fogo. A pior coisa do inferno vai ser a ausência do Pai. Para sempre. Não é o fogo, é a ausência do Pai. Não é o sofrimento, é a ausência do Pai. Não é a presença dos demônios, é a ausência do Pai. Você pode estar sofrendo todo tipo de coisa, mas você sabe hoje que se você clamar a Deus, você pode dizer: Pai. E você sabe que Ele pode vir. E você sabe que Ele vai vir. Porque você tem livre acesso. Então aquela cruz, aquela serpente de bronze simbolizava esse momento em que Jesus ia levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós seríamos sarados. Bendito seja o nome de Jesus. Quando a serpente invade o arraial, ela traz prejuízos, danos, confusões, fofocas, tristezas, perdas, morte, amarrações, crises emocionais, crises psicológicas. Ela traz desalinhamento, perturbação. Ela traz todo tipo de dano. Ela atrofia. E ela muitas vezes vai matando a pessoa aos poucos. Então por isso que a serpente, ela é tão sagaz. E outro dia eu estava enfrentando umas guerras espirituais. E eu fiz como o povo. Não sei se eu abri alguma brecha, acho que não, porque não tinha a ver comigo, mas em um ambiente, eu orando ao Senhor, disse: Pai, tira essa serpente, Senhor. Aí o Senhor me acordou 3 horas da manhã para me dar essa palavra. 3 horas da manhã o Senhor me acordou e Ele me deu essa palavra. Ele disse assim: eu não vou tirar a serpente. Eu falei: e o que é que eu vou fazer? Eis aí a questão, né? E o que é que eu faço, papai? O Senhor disse: se torne blindada para suportar qualquer ataque de serpente. Vou ler uma outra passagem. Êxodo. Vamos aqui em Êxodo. Só confirmar aqui o... Êxodo 23.
Êxodo 23 diz assim, verso 27. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causem pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Erga sua cabeça e olhe para cá. Diz assim: juntas, nós somos mais fortes. O Senhor entrega a terra ao seu povo. Mas olha só, a terra está cheia de gente ocupando. Está cheia de inimigos que não estão dispostos a entregar essa terra de jeito nenhum. Vocês estão em Juazeiro e eu tenho certeza que tem muita gente que não está nem um pouquinho interessada em entregar essa terra a vocês. Mas, porém, o Senhor diz na palavra dele: olha, eu vou entregar a vocês um pouquinho de cada vez. Deus não vai entregar nada de uma vez. Talvez você está achando que está demorando. Talvez você está achando que já lutou e ainda não viu o resultado. Não. É a própria palavra do Senhor. Ele diz: eu não vou entregar tudo de uma vez, porque você não tem estrutura. Porque para Deus é importante a estrutura. No primeiro dia eu disse: os lugares altos é onde os ventos são mais fortes. O Senhor Jesus disse: construa sua casa na rocha. Porque quando vir um vento, a tempestade, ela suportará. E é interessante que a palavra de Deus, ela vai nos instruindo o caminho que nós podemos andar. Como nós devemos andar. Então, o Senhor está dizendo: porque se eu der a vocês a conquista de uma vez só, as bestas feras do campo vão se multiplicar, vai vir contra vocês e vocês não vão suportar. Porque diante de todo avanço, vai ter um contra-ataque. Eu estou olhando aqui para as mulheres que vão avançar. Eu estou olhando aqui para mulheres que nos próximos 6 meses vão dar uma resposta aos céus. Nos próximos 6 meses vai ter coisas novas acontecendo na tua vida, mas você não vai baixar a guarda. Não se encante pelas conquistas. Mantenha o coração no céu. Então o Senhor me disse: eu não vou tirar a serpente. Aí eu percebo que cada avanço nosso vem um nível de contra-ataque. E aí o Senhor disse: só tem uma forma de você vencer os ataques. É no lugar secreto. Eita, quer confundir a cabeça do inimigo? Quem quer confundir a cabeça do inimigo? É o lugar secreto. Andar sem o lugar secreto é estar vulnerável. Você vê tantos escândalos. Sim ou não? Vemos hoje muitos escândalos. Nós vemos pessoas com talentos extraordinários na música, para a pregação, com dons que realmente impressionam, mas você percebe que a grande maioria não vai muito longe. E tem gente que não tem talento nenhum, não canta nada. Eu mesmo, doida para cantar, não canto nada. Eu não sei fazer quase nada, irmãs.
Olha, para fazer alguma coisinha para mim é um esforço. Mas você sabe o que acontece? A gente se torna mais dependente. Porque a gente se preocupa em criar estrutura, alicerce, profundidade, blindagem contra o veneno da serpente. Eu fui fazer uma visita lá, ali em Dias Dávila. Se eu não me engano, foi Dias Dávila. E naquela visita, tem um castelo de Dias Dávila. Não sei, alguém já foi lá? Ali, né? Ali na linha verde, se eu não me engano, acho que é lá da linha verde, né? Ali perto de Salvador. E aí, eu me lembro que ao visitar esse castelo lá, eu observei que tinha uma igrejinha, vamos dizer assim. Porque eles vieram e vieram pelo mar, conquistaram aquela terra, ergueram aquele castelo e ali começou a habitar, né, os conquistadores. Mas é interessante que eles não têm a luz que nós temos, nem o entendimento, mas os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. E aquilo falou muito comigo, porque lá eles foram conquistar aquela terra, mas eles ergueram um altar. É interessante como nós nos esquecemos do altar dentro da nossa casa. Sim ou não? Nós temos o altar da casa de Deus. Mas nós precisamos erguer os altares da nossa casa. Minhas amadas, vocês não entendem do que eu estou falando nesse momento, mas vocês vão entender. Lembra do propósito de Ana ontem? Eu vou falar para vocês o que me aconteceu nos últimos anos, quando eu decidi construir um lugar secreto na minha casa para Deus. Eu e o meu esposo. Vocês não têm ideia. Posso contar um pouquinho? Não é para me engrandecer. Não é para mim aparecer. Não estou aqui para impressionar ninguém. Estou aqui para dar glórias ao Senhor pelo que Ele faz e estimular você a fazer coisas que podem atrair a glória de Deus para a sua vida, para a sua casa, causando divisores de água. Eu vejo a pastora dando tanta honra à visão que veio e trouxe algo maravilhoso. Um novo tempo. E para mim foi o lugar secreto. Porque eu me formei, vamos dizer assim, né? Eu me formei nessa identidade de oração. Mas porém, eu orava na igreja, orava nas vigílias, subia um monte. Tinha o hábito de orar diariamente. Mas na minha casa eu ainda não tinha preparado um lugar para Deus. Tinha a Bíblia, tinha tudo, mas não tinha um lugar para o Senhor, onde Ele pudesse dizer assim, aqui é dele. Esse lugar pertence a Ele. Aí você vai na casa do Pai de Santo. Tem o que na casa dele? Um altar. Você vai na casa do católico, tem o quê? Você vai na casa do bruxo, tem o quê? E por que na nossa casa não tem? Nós colocamos, presta atenção no que nós fazemos. Fazemos uma sala linda e colocamos uma TV. Fazemos uma sala linda, colocamos um quadro. Fazemos um quarto lindo, colocamos uma cama, um guarda-roupa. Mas ainda não tivemos a revelação de preparar um lugar para o Senhor dentro da nossa casa. Esse lugar aqui. Mas eu não estou falando de qualquer lugar não. Eu estou falando de um lugar mesmo. Bonito. Onde todo mundo que chega e todo mundo que passa pela sua casa sabe que ali
tem lugar para Jesus. Eu não estou falando de uma Bíblia aberta no Salmo 91, não. Eu estou falando de um lugar que todo mundo entra para louvar o Senhor dos Exércitos. Esse é o antídoto contra a serpente. Quando nós começamos na prática, em primeiro lugar, eu morava numa casa de aluguel. Eu mudei. Você sabe quantas vezes eu mudei na minha vida, de quando eu entrei na obra? 15 vezes. Alguém aqui já mudou? A senhora ganhou? Mudou quanto? 18, meu Deus. E eu fui 15. 18 também, Jesus. Minha amada, eu ia de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Tanto que eu nem tinha crise. É para mudar, vamos mudar, vamos mudar. Mudava para cima, mudava para baixo, saía de bairro, ia para outro bairro, aquele negócio todo. E eu não tinha minha casa. Aí eu fui morar numa casa de aluguel muito boa. E nesse primeiro lugar eu decidi fazer o cantinho para Deus. Não foi o lugar secreto, mas o cantinho para Deus. Coloquei uma mesinha, coloquei o óleo ungido, coloquei a Bíblia, e ali começou o lugar da nossa oração. Todo mundo chegava lá em casa, sabia que aquele lugar ali era do Senhor. Amados, vou te dizer, foi no nascimento de Benjamin. Benjamin nasceu, ficou na UTI, e vou contar esse testemunho rapidinho, só para vocês entenderem o mundo espiritual. E eu me ausentei de casa, fiquei no hospital, mas de repente uma angústia me tomou. Eu tinha que ficar lá dando assistência a ele, mas eu preferi, toda cortada, na cesariana, estar indo para casa. Eu disse, não, eu quero ir para casa. Assinei os papéis e ia 3 vezes por dia no hospital, para dar de mamar a ele e voltava para casa. Porque eu sentia que alguma coisa espiritual, a serpente estava rondando. Passou-se uns dias, meu esposo procurando o celular. Você vê meu celular? Eu falei, não, vi não, amor. Meu celular sumiu. Aí passou o dia, esqueci, nós fomos almoçar, quando voltamos, ele falou, Neto, deixa de brincadeira, cadê meu celular? Eu falei, amor, não peguei seu celular não. Eu não vou pegar seu celular para quê? Eu falei, não pegou não? Eu falei, não. Aí nós fomos dar uma olhada na casa. Tinha sumido o celular, tinha sumido o tablet, e no escritório tinha 5 mil reais que meu esposo estava guardando para ir para Jerusalém. Não estava mais. Alguém entrou aqui. A serpente entrou lá. E nós ficamos assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Meu esposo falou, aí já começa, né? Será que foi alguém que a gente conhece que entrou aqui e levou? Estava precisando e levou? Pronto, eu falei, não foi ninguém que a gente conhece. Foi alguém entrou aqui. Eu falei, amor, instala câmeras. Ele não acreditou. Ele disse, não. Instala câmeras que ele vai voltar. Aí passei todo esse processo. Quando eu saí do resguardo, no primeiro dia que eu saí do resguardo, lá tinha uma escada. Meu esposo falou assim, vamos assistir um filme hoje? Vamos. Aí subimos a escada e o neném ficou no quarto. Lá por umas 11 e pouco, estava caindo uma chuva muito grossa. O neném chorou, eu desci para a cozinha, aí o neném chorou, e eu olhei assim para a seteira da cozinha e falei assim, rapaz, aqui passa uma pessoa. Me deu vontade de fechar. Só que quando o neném chorou, eu tirei a atenção. Olha só como é que a serpente é, né? Eu tirei a atenção da janela e fui para o quarto dar de mamar. Nisso que eu fui dar de mamar, eu dormi. Quando eu acordei, era 1 e pouco da manhã, com meu esposo gritando. Tem gente aqui. Tem gente aqui. E ele gritando, e aí daqui a pouco eu vi, né, a zoada da escada, e vi uma pancada na porta. E vi alguém gritando, vou lhe matar, vou lhe matar, vou lhe matar. Ou seja, o mesmo que tinha entrado, voltou. E nós somos surpreendidos, porque a serpente, assim, ela prepara emboscadas. Fomos surpreendidos com esse homem dentro de casa. Você sabe onde é que ele estava? Ele estava no quarto dos meus filhos. Você sabe o que é que ele já tinha feito? Ele tinha cortado a calcinha da minha filha. Minha filha tinha 8 anos de idade. Até hoje, ela é toda cismada. Até hoje, ela tem uns bloqueios, e eu sei que foi por causa desse tempo. Porque ela era uma criança inocente. Graças a Deus, ele não conseguiu fazer nada, porque meu esposo adormeceu assistindo, e ele disse que quando foi nesse horário, o corpo dele começou a coçar, formigar. E ele levantou com aquela coceira sem entender e começou a descer as escadas. No barulho da escada, o camarada que estava dentro do quarto dos meus filhos, escutou. Escutou e saiu.
E aí deu de cara com meu marido. E ele tinha arrancado a roupa, ele tinha arrancado o tênis, ele estava praticamente nu dentro de casa. E aí ele saiu batendo a porta. Irmãs, eu entrei num estado de choque que vocês não têm ideia. Um estado de choque. Falei, Senhor, o que foi isso? Só que eu orei a Deus, falei, Deus, o Senhor não vai deixar esse inimigo no oculto. O Senhor tem que me revelar quem foi esse homem que entrou aqui. 6 meses depois, ele entrou em outra casa, a família toda de policiais. Roubou também aparelhos. Esses aparelhos foram rastreados e encontraram. Me diga quem era o cara. Um crente desviado. Usado pela serpente. Mas ele poderia ter nos matado. Ele poderia ter eliminado a família sacerdotal. Ele poderia ter abortado o plano de Deus na nossa vida, porque a fúria do diabo é para lhe matar. É para impedir o projeto de Deus na sua vida. É para impedir o fluir do Senhor, porque ele sabia que nós estávamos começando a trilhar um novo caminho. E aí, resultado, perseveramos. Levamos a igreja a levantar os altares de adoração dentro de casa. E todo mundo começou nesse processo. Foi um tempo de guerra. Mas hoje muitas casas lá têm os quartos de oração, os lugares de oração. Nesse processo aqui, lá, eu sou uma pessoa que eu creio em 2 coisas, na oração e no sacrifício. A nossa vida roda muito em torno do sacrifício. E nesse meio período nós conseguimos adquirir uma casa. Essa casa nós colocamos no altar. Foi a minha primeira casa. A primícia de uma casa que Deus me deu, eu coloquei no altar. Colocamos no altar. Amados, dentro de 5 anos. 5 anos é pouco tempo. Tem hora que eu fico impressionada. Mas nesse período de 5 anos, o Senhor, tirando essa casa, né, vamos dizer, com a casa, um período de 7 anos, que eu não morei 1 ano na casa. Quando eu botei o pé na casa, o Senhor falou assim, essa casa não é sua. Essa casa é minha. Eu entrei, e aí houve a oportunidade, fiquei orando a Deus o tempo que Ele ia direcionar o plantio. Ele direcionou, plantamos, ou seja, em cerca de 7 anos, foram 3 casas novas. Você sabe o que é casa nova sem ter nenhum morador? Uma nós compramos pronta e 2 nós construímos. Velocidade. Estamos saindo agora do aluguel da igreja para construir um templo grande. Aleluias. Nós estamos aí, vai caber cerca, acho que de umas 2.000 pessoas, por aí, de 1.500 a 2.000 pessoas. É o templo que nós estamos começando a construir agora. Isso é barganha com Deus? Não. Isso é santificação. Separação, Lemuel, santificação, separação, consagração, compromisso, estar fortalecido contra o veneno de serpente, não ser conduzido pelos desígnios do mundo, é começar um novo tempo de adoração, e compromisso com Deus na sua vida. Faça isso na sua empresa, faça isso na sua casa. A serpente, quando chegar, ela pode até entrar, mas ela vai ter que sair, ela não vai poder causar dano nenhum, nem a você, nem a sua casa, nem a sua família, nem a sua igreja. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluias. Então o Senhor me trouxe essa palavra essa manhã. Diga a essas mulheres: fortaleça os lugares de adoração. Não permita que a serpente arranque de você os tesouros de Deus. Nem te impeça, nem te atrofie, nem tenha acesso ao seu coração, nem à sua mente. Preencha a tua mente com a palavra e o teu coração com a adoração. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluias.
Vou te dizer uma coisa, repetir o que eu disse ontem. Não é sobre os outros. Não é sobre o sistema. Não é sobre o que está acontecendo lá fora. É sobre você e Deus. Um ambiente de adoração vai mudar a história da sua casa e da sua família e da sua vida. Com Moisés, foi a serpente. Foi o pedestal com a serpente, né? Como é que é o nome? Ele levantou a serpente de bronze numa vara. Mas nós levantamos altares de adoração. Bendito seja o nome de Jesus. Deus, eu estou revelando um tesouro para vocês, viu? Qual é o segredo, minha bispa? Eu só contei aqui por cima, viu? Tem muito mais coisa, mas eu estou contando aqui só por cima. Isso aqui só é a pincelada. É o mínimo que eu estou falando. Eu estou falando aqui só de algumas coisas espirituais e materiais. De livramento, de provisão e de sustento. Ninguém vai poder tirar de você o que Deus lhe concedeu. Diga, bendito seja o nome de Jesus. Essa é a mensagem para fechar esse congresso. Essa é a palavra. Saiam daqui decididas. Começam. Invoque o nome dele. Diz que ele é o dono de tudo. Declara isso. Você vai ver uma transformação na tua casa, na tua vida, na tua família. Você vai se tornar uma mulher mais generosa, uma mulher multiplicadora, uma mulher que avança no reino, uma mulher que tem história, uma mulher inabalável, uma referência. Deus vai fazer o extraordinário acontecer na sua vida. Aleluia, 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 aleluias. Aleluia, 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 aleluias. Bendito seja o nome de Jesus, porque eu não posso pregar para você e não deixar uma coisa prática, uma coisa que você pode avançar e dizer, eu vou me direcionar por esta palavra. Queridas, para me encerrar, a palavra do Senhor diz assim, que a quem imposto, pague a cada um o que você deve. A quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo. Sim ou não? E aí ele diz assim, a quem honra, honra. E a quem temor, temor. Ou seja, Deus coloca no mesmo patamar. No mesmo patamar. Ou seja, se você tem um carro, você não pode transitar com ele se você não pagar o IPVA, o imposto. Você tem uma casa, você não pode confiar, porque se não pagar o IPTU. Se você mora no condomínio, tem lá, né, a taxa de condomínio, se você paga. Tem gente perdendo casa agora em condomínio porque não paga a taxa. E aí, perde. Ou seja, porque o mundo é cheio de tributos e impostos. Então, se você não paga, você... Não é porque você é gente boa, nada... não, foi colocado. Tem que seguir. É o curso. Jesus disse, dai a César o que é a César e dei a Deus o que é de Deus. Aí Deus coloca assim, ó, imposto, tributo. Aí em seguida ele coloca honra e temor, tudo no mesmo patamar de endividamento. Faz assim, faz assim, faz assim. Você sabe por que muitas vezes não rompemos? Porque nós estamos endividadas espiritualmente. Pagamos os impostos, pagamos as taxas, mas estamos na dívida da honra e do temor. E quem a Deus manda honrar? Deus manda honrar quem? Pai e mãe, autoridades constituídas. Bendito seja o nome de Jesus. O lugar secreto, ele faz você ter um coração de honra. O lugar secreto faz você ter um coração de temor. Quando você honra e você teme, você está quitado com o mundo espiritual, você tem legitimidade. Eita glórias! Nunca usurpe a honra de ninguém. A sua honra é a sua honra, a honra do outro é merecida.
Diga, bendito seja o nome de Jesus. Diga aleluias. Eu achei tão lindo quando a minha amada, eu conversei com ela ontem, ela disse assim: eu amo a minha pastora. São mais de 20 anos que eu estou com ela, você não sabe o que essa mulher já fez por mim. Em um pequeno espaço que ela teve de conversar comigo, a primeira coisa que ela fez foi honrar a sua pastora. Eu falei, que coração. Deus está procurando nesse tempo corações de honra, tementes, que dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César, que paga a honra e paga o temor. Carnalmente você nunca vai conseguir isso. Isso são coisas espirituais. Só quem entende é quem é do Espírito. E Deus, Ele vai virar essa chave. Lembra de ontem? Quando eu falei na palavra, não entra em questões loucas, em coisas que não tem nada a ver com você. Tem coisas que pertencem a Deus. Por isso não vai entrar nesse mérito, é só um homem, é só uma pessoa. Não. É ungido, é ungida. Coloque essas coisas no lugar. E os céus vão se abrir em seu favor. Ei, estou falando aqui. Se você sair daqui disposta a fazer isso, nos próximos 6 meses, vai ter um desatar na tua vida que você nunca viveu. Não, você não acreditou não. Não acreditou não. Não acreditou. Jesus Cristo tem a misericórdia. Tem a misericórdia. Eu vou dizer de novo, vou te dar mais uma chance. Se você acreditar e fazer tudo que foi dito aqui essa manhã, os próximos 6 meses vai ser um tempo de girar de chave na sua vida. Aleluia, 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 aleluias, aleluias. Mas não baixe a guarda. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.